Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu sou estudante do sexto período de Relações Internacionais e durante esse semestre eu vou estar com vocês como monitora na disciplina de Direito Internacional Privado, tá? Na aula de hoje, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre teorias de qualificação. Mas o que é esse conceito de qualificação? Qualificação é a primeira etapa, tá, do raciocínio do direito internacional privado. Ou seja, antes de aplicar a lei ao caso, o juiz ele vai precisar dar um nome jurídico ao fato apresentado, ao que aconteceu. Ou seja, ele transforma uma situação real, tá, em uma categoria jurídica. Então, um exemplo simples para melhor ilustrar esse conceito. Um juiz brasileiro, ele recebe um caso de um casamento realizado em Portugal. É um fato, o casamento aconteceu, a gente não consegue mais modificar. Então, duas pessoas se casaram em um país, não muda. Então, o que o juiz vai precisar fazer a partir daí vai ser justamente dizer juridicamente, por exemplo, isso é um casamento e, portanto, vai se enquadrar, por exemplo, em direito de família, Estado Civil. Sem esse enquadramento, gente, não é possível aplicar as regras de conexão, tá? Que são as regras que vão determinar qual lei vai ser aplicada nesse fato. Seja lei brasileira, seja lei estrangeira, tá certo? Então, resumindo, a qualificação vai ser justamente o quê? Vai ser o momento lógico-jurídico, tá? Anterior à escolha da lei aplicável, certo? Eu trouxe aqui alguns pontos para melhor ilustrar. Dentre eles, a qualificação deve sempre preceder a lei, a escolha da lei aplicável, tá? Então, qualifica-se apenas a questão jurídica, não os fatos em si. Porque, pessoal, no direito internacional privado tem uma ordem. E como é que funciona essa ordem? Fatos, qualificação, regra de conexão, escolha da lei aplicável. Então, se a qualificação ela não for feita da maneira correta, o juiz irá aplicar a lei incorreta. Então, por exemplo, se um cidadão francês ele deixa um testamento manuscrito, se o juiz qualificar como questão de forma do ato, vai aplicar a lei do lugar onde o testamento foi feito, certo? Mas se ele for qualificar como questão de sucessão, vai aplicar a lei da nacionalidade, certo? Então, gente, a qualificação jurídica, primeiro vai qualificar a questão jurídica e não os fatos, porque o fato a gente não consegue mudar, tá? Algo que aconteceu. Então, o juiz ele vai apenas decidir, esse fato ele vai se enquadrar aqui no direito de família, Estado Civil, tá certo? E nesse ponto 2, eu trago para vocês a questão de qualificação não é só um conceito do direito internacional privado, mas outros ramos do direito também qualificam, por exemplo, o direito civil, como eu coloquei aqui, tá? Que ele vai distinguir se um dano é contratual ou extracontratual, tá? Que também as duas formas são formas de qualificação, certo? Esse terceiro ponto, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês é sobre diferenças entre legislações. Então, cada país pode interpretar categorias jurídicas de forma diferente. Então, por exemplo, no Brasil, a união estável gera quase os mesmos efeitos do casamento. Já em outros países, a união estável ela pode nem sequer existir juridicamente, tá? Então, por isso, esse segundo ponto aqui, no 3 que eu trago, a qualificação é necessária para que o juiz saiba como o fato se encaixa no sistema jurídico. Então, sem a qualificação, o juiz não sabe se deve tratar o caso, por exemplo, como casamento ou apenas como uma convivência informal, tá? O que pode levar aí a soluções bem diferentes, certo? Então, pessoal, a qualificação, ela serve justamente para quê? Para traduzir o fato em linguagem jurídica compatível, tá? Com o sistema do foro ou o sistema estrangeiro, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Esse quarto ponto, pessoal, eu trago a equação de Dollinger, que ele fala justamente o seguinte: conceituar mais classificar igual a qualificar. E como é que funciona isso? Quando ele fala conceituar,
ele quer dizer identificar juridicamente o fato. Então, um casal vive junto, isso é um casamento ou uma união estável? Classificar seria o quê? Classificar é enquadrar esse conceito dentro de uma categoria jurídica. Então, casamento, direito de família, testamento, direito de sucessões, tá? E conceituar, mas classificar igual a qualificar, segundo ele. Então, quando ele fala em qualificar, ele quer dizer no resultado final, o que permite aplicar a regra de conexão. Então, no casamento, vai aplicar as regras de direito internacional privado sobre o Estado Civil, por exemplo, certo? E, pessoal, o quinto e último ponto dessa parte aqui, a gente tem as leis que vão compor as teorias de qualificação, né? Primeiro, a gente tem a lex fori, que traduzindo do latim significa lei do foro, né? Então, o juiz vai usar os conceitos da sua própria lei nacional para ser aplicado, né? Então, por exemplo, um casamento em Portugal, o juiz brasileiro ele vai qualificar conforme o Código Civil do Brasil. Então, muitos países vão utilizar essa lei, como por exemplo o Brasil é um dos países que usa essa lei, a Espanha também, tá? E a segunda lei que a gente vai ter é a lex causae, que também traduzindo do latim significa lei da causa. Então, nessa lei, o juiz, pessoal, ele vai usar a lei estrangeira que, em tese, rege o caso. Então, por exemplo, uma sucessão de um cidadão francês, o juiz brasileiro, ele vai usar os conceitos do direito francês, tá? Poucos países utilizam essa lei, mas tem alguns ainda, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países que vai fazer a utilização dessa lei, tá? Então, a gente tem o terceiro, que é qualificação por conceitos universais, também conhecido como autônomos. Esse conceito, gente, ele vai buscar justamente conceitos mais neutros, criados ali a partir do direito comparativo, tá? Então, um exemplo, tentar definir matrimônio de forma universal, independente das legislações locais, tá? E aqui no ponto 4, como eu expliquei para vocês, no Brasil, a prática mais comum é a lex fori, ou seja, aplicar a lei do próprio foro do juiz, certo? E para encerrar, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o Código de Bustamante. E o que foi o Código de Bustamante de 1928? Tá? O Código de Bustamante, ele também optou pela Lex Fori. Então, qual foi o resultado disso? No Brasil, os juízes começaram a usar os conceitos do direito internacional, do direito brasileiro, tá? Para poder enquadrar os fatos antes de aplicar qualquer regra. Então, aqui a gente tem alguns casos principais, dentre eles a sucessão de Maltês, que foi um conflito sobre qual lei aplicar na herança de um cidadão maltês que deixou herança aí por diversos países. O segundo foi o testamento hológrafo holandês, que foi a questão das divergências entre leis nacionais sobre a validade do testamento escrito do próprio punho, né? O terceiro ponto foi o casamento grego-ortodoxo, que houve questionamento sobre o reconhecimento de validade de casamentos religiosos em diferentes países também, tá? Pessoal, aqui eu encerro, tá certo? A aula de hoje, um pouquinho da revisão. Aqui, nesse último slide, eu mostro algumas das referências que eu utilizei para poder basear meus estudos e também preparar o slide para vocês, certo? E para qualquer dúvida, certo, que vocês precisarem, eu me coloco à disposição e espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.